ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Com certeza você já ouviu falar de Nimrod, o personagem lendário da Bíblia. Na verdade, Nimrod era uma lenda muito conhecida no mundo antigo, com paralelos não somente na região da Mesopotâmia, a Síria, mas também na região do Egito. E se nós formos falar do paralelo egípcio, eu tenho que usar uma frase que vai caber muito bem a esta ocasião. Você ficará de queixo caído. Nimrod, o conquistador de Babilônia. Nimrod, o conquistador da Síria. Nimrod, o conquistador da Mesopotâmia. Dirá, e Cush gerou Nimrod, e ele começou a ser um poderoso caçador na terra. Livro do Gênesis, capítulo 10, versos 8 a 10, irão dizer: ele era um poderoso caçador diante do Senhor. Portanto, é dito, assim como Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel e Erech e Akkad e Calné, na terra de Sinar. Como eu disse outrora para vocês, esta história preserva uma antiga lenda sobre um faraó, o faraó Sesostris, que governou durante a 12ª dinastia do Egito. Sesostris I, também conhecido como Senuseret, foi o segundo faraó da 12ª dinastia do Egito. Ele governou a região por 34 anos após a morte de seu pai, Amenemes I, e foi um dos reis mais poderosos desta dinastia. Seu reinado corresponde ao auge da literatura e artesanato egípcio. Esta breve história de Nimrod na Bíblia hebraica é intrigante, porque apresenta uma história completamente distorcida do Oriente Próximo no 2º milênio antes de Cristo, antes da Era Comum. Conforme estabelecido, diz que Nimrod era filho de Cush e que iniciou um império nas cidades de Babilônia, na região que nós iremos conhecer posteriormente como a região de Babilônia. Babel, Erech, Akkad, Calné, Sinar. Cush, obviamente, como todos nós sabemos, representa a nação da Etiópia, vizinho do sul do Egito. E a Bíblia, curiosamente, faz dele filho de Cão, que representa o Egito na tabela das nações. A tabela devidamente construída. A implicação da história, então, é que um descendente do Egito, associado à Etiópia, conquistou as cidades da Babilônia no 2º milênio antes de Cristo, antes da Era Comum. A evidência histórica desacredita completamente esta afirmação, no sentido de que houve um Nimrod, de fato, que efetuou todas estas conquistas. A arqueologia nos diz isto? A historiografia nos diz isto? Claro que não. Uma explicação melhor e coerente reconhece que a tabela das nações, ainda que reconstruídas a partir da evidência interna bíblica de maneira devida, deriva de uma variedade de lendas sobre as origens nacionais. Na verdade, o historiador grego Heródoto, muitas vezes chamado de pai da história, registra uma lenda específica sobre um faraó egípcio chamado Sesostris, que subiu ao trono por volta de 1897 a.C., durante a 12ª dinastia do Egito. Lembrando que podem haver variações
de acordo com os estudiosos da egiptologia, conforme a cronologia dos reis faraós do Egito. Seu relato parece basear-se na mesma lenda que inspirou a história de Nimrod. A identificação de Nimrod com Sesostris também é cronologicamente consistente com a tabela das nações, que coloca Nimrod aproximadamente no mesmo período da 12ª dinastia do Egito. Segundo Heródoto, Sesostris foi o único rei egípcio a conquistar a Etiópia. Posteriormente, ele lançou uma campanha militar na Mesopotâmia e em toda a Ásia, conquistando todas as nações em seu caminho até chegar à Europa. Heródoto diz que aprendeu sobre Sesostris através de discussões com estudiosos egípcios, e é evidente que as lendas deste rei faziam parte do folclore egípcio. A história identifica claramente um rei egípcio vindo da Etiópia, marchando e conquistando a Mesopotâmia, passando primeiro pela região da Babilônia e depois virando-se em direção à Assíria, parando finalmente em algum lugar da Europa. Devemos também acrescentar que, durante a 12ª dinastia, a Etiópia ficou sob o domínio egípcio. Os elementos da lenda de Sesostris correspondem precisamente à história de Nimrod. Em ambos os relatos, um filho do Egito, que controlava a Etiópia, marchou para a Mesopotâmia e conquistou a Babilônia e a Assíria. A única diferença significativa entre as duas histórias é o nome do herói. Heródoto e outros o identificam como Sesostris, enquanto a Bíblia o chama de Nimrod. Contudo, Sesostris não era o verdadeiro nome do faraó. Foi uma corruptela grega do nome Senusret, ou Senusret. O nome Nimrod parece ser foneticamente semelhante à última parte do nome de Senuseret, e a versão hebraica pode ser uma ligeira corrupção do egípcio, assim como Sesostris era uma corrupção do seu nome na língua grega. E aí, você já tinha ouvido falar da história deste faraó? Já tinha lido a obra de Heródoto falando acerca dele e conseguiu enxergar os paralelos com a história bíblica do personagem lendário Nimrod? Gostou do vídeo? Tem sugestões? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma o teu coração, meu amigo ateu. Se você, por alguma razão, não crê em um Deus, está tudo certo. Que a sorte, então, e a fortuna lhe acompanhem. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string.